Salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez, do Astrofems, e te dou as boas-vindas para que a gente possa falar um pouco mais sobre a lunação de Aquário, essa que começa hoje, no dia 9 de fevereiro de 24, e que toda lua nova ela tem esse potencial de semeadura, né, de eventos e circunstâncias da vida que às vezes chegam por perto, e que vão nos motivar a olhar, a trabalhar, a desenvolver, né? Algumas lunações tendem a ser mais abruptas, outras mais cortantes, cada uma tem uma linguagem, mas aqui cabe a gente ampliar essa linguagem de aquário, porque onde você tenha aquário no seu mapa natal, possivelmente algumas dinâmicas vão se ativar aí, e é uma oportunidade, né, de, enfim, refletir um pouco mais e, quem sabe, abrir novas janelas para enxergar além, né? Aquário em si vem falar muito desse movimento do plural, né? Mas antes de nós somos muitos eus, não é mesmo? Dentro desse coletivo existem singularidades que levantam bandeiras, que se reúnem, né? Que colaboram, contribuem, coexistem a partir de um ideal, mas que antes disso existe um desenvolvimento pessoal a ser realizado, né? Esse é o chamado do signo oposto, né? O que cria essa tensão para que Aquário se desenvolva e assim como Leão se desenvolva, porque afinal, Leão é o signo de oposição a Aquário, né? Então existe essa chama flamejante de um signo fixo, né? Assim como de Leão, como de Aquário. Então é bacana a gente pensar um pouco sobre a natureza desses signos, que são os que sustentam estações, né? Então existe algo em contenção e com uma grande propensão de cristalizações, sedimentações, né? Sobretudo quando se fala de leão, mas mais ainda quando falamos de aquário. Essas impermanências, essas cristalizações, às vezes podem nos colocar em situações de rompimentos, rupturas, né? E a atitude dicotômica que aquário geralmente nos propõe, justamente para nos colocar em mobilidade, né? Onde de repente não é mais. E isso nos movimenta, nos coloca diante de um devir, né? De um futuro, de uma possibilidade que também sugere em nós a experimentação. Sim, eu tenho a sensação de que e depois eu vou abrir o mapa, mas que a vida vem convidando, a partir de pequenos abalos sísmicos e uma grande ventania que chega com a lunação de Aquário, eh, já nos levando a abrir espaços, não necessariamente a nos despedir ou, enfim, deixar de existir alguma coisa, alguma circunstância, mas existe sim uma força que nos ajuda a enxergar possibilidades de fazer algo inusitado na vida, de empreender algo, né? De se aventurar a isso. Isso porque existem aí alguns planetas que vão nos motivando a isso. Não só Saturno, que nos dá e nos lembra sobre a estrutura, segurança, garantias, de como fazer renovações e atualizações das formas de como vamos, né, em si para a vida e como nos comportamos. De fato, conseguimos ir com coerência? Ou seja, será que a gente consegue ir aliada a um pensamento, a um sentimento e a uma ação? Isso conjugado me permite ir e alcançar? Pois bem, Aquário vai nos ajudar a abrir essas janelas, a destrancar algumas caixas, onde algumas delas podem vir algumas informações não muito confortáveis. Isso porque o planeta chamado Plutão, que simbolicamente vem falar muito desse inconsciente, mas desse lugar, né, como uma imagem do oculto, do obscuro, do desconhecido, do reprimido, do silenciado, que ora não se faz ver, mas quando salta a luz, ou seja, quando esses conteúdos ganham, né, esse movimento de emergência e se colocam à disposição, existe um desconforto, existe um lugar de vulnerabilidade. Porque assim Plutão nos coloca diante justamente dessas circunstâncias que nos tira, né, de uma normalidade para justamente mergulhar através, né, desse chamado, se assim podemos dizer, para transformar, ou melhor, para transmutar.
para mover, para tirar aquilo, né? Mobilizar e quem sabe curar. Bom, eu vou colocar o mapa, na realidade, tenho até a apresentação por aqui, mas que cabe. Eu vou. Cadê aqui o mapa? Vamos lá. Antes que eu. Ah, logo aqui. Cadê o mapa? Aí, pronto. Estamos aqui com o mapa. Vamos lá. O que que a gente tem, né, nesse momento, né, da alunação, né, de Aquário para nos convidar? Tanto a Lua e o Sol juntos aí em Aquário, a 20 graus e 40 minutos, e isso pode trazer uma pequena variação dependendo da localidade, em que lugar e como isso acontece, né? Mas o importante, e o que me parece bem relevante, é quando eu falo, né, de Aquário, a gente honra esse planeta, que é o planeta regente, o regente moderno de Aquário, que é Urano. Urano ganhou esse movimento direto faz poucos dias, e isso trouxe uma carga, né, um impulso para os conteúdos uranianos que estavam aí, né, sendo tocados desde 2018. Então, saibam que isso não é de hoje, né? Justamente promovendo e provocando novas formas, não só de monetizar a vida, de trabalho, né? Mas de como se conscientizar do corpo, de como caminhar, né? Também dentro dessa consciência de valor pessoal. E tudo isso que, de alguma forma, vem mobilizando os formatos, né? De como a gente emprega o valor, né? O sensório, né? É muito tocado por aqui. Urano ganha esse movimento direto, e isso intensifica essa mensagem, só que nessa lua nova existe uma quadratura, um aspecto de tensão, que aqui ele basicamente promove rupturas, uma dicotomia, um ritmo inconstante, como pequenas turbulências que nos colocam em mobilidade para agir. Né? Então, diante disso, existe um impulso, muitas vezes promovido pela intolerância, promovido pela irritação, né? Então, existe sim um fio desencapado no ar, né? Então, me parece importante. Assim, como eu também gosto de atribuir a Aquário como esse receptor de grandes ideias, como essa grande antena parabólica que vem falar de uma oitava maior de Mercúrio, né? Vem falar de uma oitava maior, né, de Gêmeos, não por ser uma autoridade quanto a isso, mas porque amplia, né, essas grandes ideias que tocam o coletivo, né, que tocam gerações. E que aqui muitas vezes também trafegamos pelas utopias, veja bem, né? Então, Urano, ele também vai colocar muitas de nós frente a novas possibilidades e novas realidades. E isso, geralmente, também sugere algumas despedidas ou recolocações ou reorganizações. Por quê? Porque Saturno está logo ali também, dando aqui fluxos, passando algumas informações para Urano. Para quê? Para nos mostrar que não necessariamente precisamos derrubar a casa, mas às vezes apenas reformar algumas paredes, né? Reformar algumas partes, permitindo uma coerência, um planejamento, observar bem diante, né, do desconhecido ou daquilo que se abre em mim, podendo também receber um suporte. Né? Isso não fica tão desorganizado, apesar, né, de ter essa grande força que não só vem por conta da Lua Nova e Urano, mas por conta também da chegada, né, da aproximação de Marte a Plutão, que logo, alguns dias passado a Lua Nova, a gente vai ter essa configuração de conjunção e que pode ser, sim, bastante ah, intempestivo, agressivo, violento, como se bélico, como se houvesse um lugar de intransigências, onde houvesse de fato algo que se abre, mas também ele é cirúrgico, ele também tem um potencial de regeneração como ninguém, assim. Quando Marte e Plutão, que são colaborativos aqui, porque eles têm, né, uma linguagem que converge, por sinal.
Existe algo que em mim não me agrada ou me chega como um assalto, né? Me sinto atravessada por circunstâncias e situações. E Marte e Plutão também nos coloca como diante dessa capacidade de reconhecer estados em nós ou espaços que estão disponíveis a serem integrados, vistos, curados, né? Existe uma linguagem diante dessa conjunção de Marte e Plutão que é bastante desafiadora, porque aqui pode nos levar a atitudes obsessivas, né? A ações, né, que podem ser abusivas, não só diante de nós, mas dentro de um contexto, né? Então, acho que cabe aqui trazer. Enquanto Vênus também vem se aproximando de Plutão, e isso vai como se fosse um trem, né? Eu vejo que esse alinhamento de planetas, que primeiro veio com Mercúrio, também destravando, né, algumas informações, trazendo à luz algumas coisas que estavam muito cristalizadas, represadas, ou informações que geralmente chegam de um oculto, né, de um desconhecido, e que aqui o que faz Plutão é justamente nos colocar diante dessas informações para que logo atitudes, movimentos sejam feitos em direção a isso, porque logo Vênus também se aproxima de Plutão, dando essa possibilidade de transformar, né, de alquimizar alguns, quase como numa edição, sabe? De informações e de aspectos da nossa vida, tanto relacionais ou, né, afetivos ou não. A gente até pode falar quanto ao conteúdo de alto valor, né? O quanto eu monetizo, né, no meu trabalho, o quanto isso me parece justo dentro de uma relação, quanto eu sou contemplada diante dos meus desejos ou não. Enfim, tudo isso pode essa alunação vem como um convite para que a gente possa viver através dessa fenda que se rasga diante dos olhos, né? Então, existe algo que se vê muito sustentado, cristalizado, e que aqui abre-se, né? Dando possibilidades. Obviamente que aqui não só de frequências, né? De como regenerativas, mas também nesse interim podemos lidar, né, com os excessos, e aqui a gente tem que prestar muito atenção, porque enquanto o Mercúrio está ali, né, adentrando em Aquário, ele vai fazer uma quadratura, vai se desenhar numa quadratura com Júpiter, e isso pode ser também bastante desafiador perante, né, aos excessos, né, onde a gente tem uma certa ambição no sentido de ânsia, né, desejo excessivo de conhecimento, como uma gula desse conhecimento, que pode me levar a literalmente a dispersões, né? É, quase como uma miopia, me deixando cega diante, né, de realidades, como se aquilo fosse literalmente uma verdade absoluta. Né? Então, as promessas e como a gente comunica tudo isso também é um desafio imenso, né? Apesar de ser um trânsito ligeiro, mas que aqui, diante dessas nuances, né, desses aspectos que vão chegando e tocando Plutão, como um Marte, né, Mercúrio que passou e Vênus, digamos que isso pode dar uma inflamada, né? Eu falo que aqui pode uma fagulha pode incendiar literalmente, né? Não só uma floresta, mas uma situação da vida que às vezes não precisava, né? Aqui, ao mesmo tempo, pode nos levar a estados obsessivos que diante disso pode nos colocar num movimento de pesquisa, de estudo, para que a gente aqui possa mergulhar a fundo, né? Então também tem um outro lado muito auspicioso, digamos, para essa alunação. Salvo, tudo isso que eu trouxe, Marte e Vênus, enquanto Áries e Afrodite, vão se encontrando em Capricórnio antes dele se despedir, né, de sua amada.
em seguir para Aquário. Então, e não é uma conjunção, né? Não é uma conjunção partiu, mas aqui existe sim um encontro, uma configuração, né? Um flerte, né? No céu que permite fertilizações, alcances, né? No mínimo de tomar uma atitude em direção a algo da qual eu desejo, né? E isso chega como um motivador, como não se esqueçam, né? Claro que a gente tem aqui alguns Eros, né, na mitologia que falam o Eros primordial, mas também existe Eros, o filho de Vênus e Marte. Então, diante disso, existe uma natureza erótica que nos coloca em direção e nos move, não necessariamente num apaixonamento cego, mas algo que estimula o nosso movimento em direção a, né? Do encontro, da troca. E isso pode ser quase como algo interessante. Bom, falando de Aquário, é um signo de ar, né? Então, dessa modalidade fixa, mas é um ar que pode ficar bastante cristalizado diante de ideias, onde aqui nem sempre conseguimos negociar, né? Salvo porque Vênus vai tocar Urano e aqui existe uma configuração de fazer algumas edições diante da vida e dos nossos combinados. Então, se algo se mostra insuficiente ou desconfortável, talvez seja um momento de tomar atitudes que se tornam cirúrgicas, né? Como se a gente pudesse literalmente editar certos contratos para quê? Para que a gente possa, sim, a partir de então, trafegar diante da vida de um lugar com mais interesse, né? Com mais coerência. Né? Diante de Aquário, o futuro se coloca, então é importante trazer, né, que as inovações, a tecnologia, né, o que nos move diante para o futuro, o que fala do grupo, das ideias, né, dessas bandeiras que a gente acaba levantando, mas também desse aventurar-se, né, diante de um caminho que se abre. Digamos que são formatos que vão se redesenhando, né? E enquanto isso, me parece que todo o contexto, né, do zodíaco vem nos dando ainda mais condições para poder caminhar, né, por essa alunação, não apenas num sacode, né, porque não é só a terra que vai tremer, mas também os céus, né, vão trepidar com ventanias para mobilizar e tirar, né, certas posturas de um lugar tão permanente, né? E isso pode ser no mínimo, uma possibilidade de fazer diferente, o que já é conhecido. É isso. Eu deixo meu beijo e até o próximo encontro.